É um prazer para mim. Obrigado pelo convite. Uma honra receber alguém do teu gabarito aqui nesse humilde canal do Telegram para a gente bater um papo sobre comunicação. Eu vou, inclusive, colocar aqui o tema da nossa live para que todo mundo tenha esse comentário fixo aqui e saiba do que vamos falar a partir de agora. Eu estava contextualizando aqui, Marcelo, antes de você chegar, deixa eu só aqui, pronto. Antes de eu fixar o comentário, estava contextualizando sobre os problemas que são gerados por falhas de comunicação dentro do ambiente corporativo. Então, eu trouxe algumas pesquisas aqui, pesquisas americanas da The Economist, que dão conta que, normalmente, em média, as empresas sofrem um prejuízo anual de 62 milhões de dólares por conta de falhas e ruídos na comunicação. O buraco é mais embaixo, a gente sabe que tem um reflexo, segundo a própria pesquisa, tem um impacto na produtividade de cerca de 25%, um impacto nas vendas de cerca de 18%, tem um impacto na baixa moral de 32% e um impacto no estresse dos funcionários, que esse é o campeão. As falhas de comunicação, elas são tão impactantes do ponto de vista emocional e de performance que, segundo essa pesquisa, 52% dos colaboradores de uma empresa que tem problemas de comunicação afirmam estar sofrendo estresse, enfim, é um buraco negro. Como é que você, que é executivo, lidera pessoas, especialmente nesse momento que você está distante fisicamente dos seus liderados, como é que você lida com as questões de comunicação para manter uma comunicação aberta, saudável, um canal aberto de comunicação com seus liderados? Legal. Edgar, novamente, então, obrigado por estar aqui com você. Já dando uma boa noite aqui para os nossos telespectadores, aqueles que, porventura, vão entrar ou vão assistir essa live depois. Um assunto muito pertinente sobre liderança e comunicação, porque uma coisa não anda sem a outra, né? Se você pegar qualquer empresa e fizer uma pesquisa sobre quais são os dois principais problemas relatados pelos colaboradores, vai mudar de uma empresa para outra, mas ou vai ser comunicação ou vai ser o meu chefe, o meu líder. Então, os colaboradores reclamam que não recebem, não são comunicados sobre as coisas que estão acontecendo na empresa. Então, a informação na camada de cima não desce, né? Ela fica restrita a uma cúpula. Ou então o cara não gosta do líder dele. O líder dele é um cara que não se comunica, que não dá feedback, que não treina. Então, são dois problemas bastante recorrentes. E aí, trazendo para a sua pergunta e para os dias atuais, nunca foi tão importante para um líder saber se comunicar adequadamente como no momento que nós estamos vivendo, onde nós não estamos de forma presencial com as pessoas, fisicamente falando, mas nós podemos e devemos sim estar presencialmente online, como nós estamos fazendo aqui. Eu e o Edgar estamos batendo esse papo, mas na verdade você que está conosco aqui nessa live, nós estamos na sua casa, talvez no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Então, nós podemos estar juntos, de uma forma não física, mas estamos juntos, estamos ao vivo, né? Isso aqui não está sendo gravado, eu posso vir aqui, ó, e falar, Paulo, obrigado por estar conosco, Bruno também. Então, é ao vivo que a coisa acontece. E esse é o grande milagre das lives também, né, Edgar? Porque as pessoas se sentem próximas. Isso é muito bom. Isso que nós estamos fazendo entre nós aqui, todo líder, todo empresário deve praticar com a sua equipe. Não dá para ver aí, mas eu estou com 2 computadores aqui, Edgar. Um palmo de distância, um para cá tem um computador, um palmo para cá tem outro. Eu estou no meio. Legal. É muito fácil eu usar o computador, né? Para mandar um e-mail, para chamar no chat alguém da minha equipe e tal. Legal, tecnologia é boa para isso. Eu estou conversando com você por um celular, estou com outro aqui na mão se eu precisar conversar com alguém. Mas eu tenho que saber usar esses meios tecnológicos de uma forma prudente. E qual que é a forma prudente? Eu fazer videoconferência com a minha equipe. Porque a comunicação, e você é o especialista nisso muito mais do que eu, sabe que o risco que nós temos de ruído na comunicação, quando ela é feita somente da forma escrita, as pessoas, e a começar por mim, não temos um português perfeito. Vamos ser bem sinceros. Exato. A gente não fala direito, a gente não escreve direito. O português é uma língua bastante complexa.
Aí eu ainda uso, eu não sei como é que é o nome disso, mas quando você usa, é uma gíria, você usa uma abreviação de palavras. Então, os vícios de linguagem. Aí você pega e leva tudo isso para uma escrita. Você está pensando com a sua cabeça, está colocando em letrinhas ali no WhatsApp, no e-mail de um jeito, e quer que do outro lado leia aquilo e entenda com a mesma motivação, emoção que você teve ao escrever. Não vai acontecer. Porque falta isso, olha. Falta um sorriso. Falta um... Estou falando sério com você, Edgar. Então, a expressão facial, corporal, faz parte da comunicação. E é muito importante. Então, eu tenho feito, Edgar, enrolei tudo isso para te responder. Eu tenho feito conversas com meu time diárias. Eu sou executivo de uma empresa, então eu tenho abaixo de mim gerentes e supervisores. E debaixo dos gerentes e supervisores, eles também têm equipes. Primeira regra do líder. Eu não faço o famoso bypass. E o que é o bypass, Marcelo? Eu não vou direto dar ordens, instruções para a equipe de líderes que eu tenho abaixo de mim, porque eu estou tirando o poder, a autonomia desse líder de liderar a equipe dele. Isso é muito importante. Tem muito líder, empresário, que vive fazendo isso. Desmerece o líder que ele contratou e vai direto lá no chão da fábrica, lá no analista, no assistente. Não é que a gente não pode falar com as pessoas. Claro que pode. Eu falo com todos. Mas eu falo com todos para saber como é que está o termômetro da equipe, como é que está o sentimento, a saúde, a motivação. Quando é uma atividade, ele tem um líder, ele tem um gerente, ele tem um supervisor. Então, eu falo com os meus gerentes, eu oriento, eu ensino, eu ajudo os meus gerentes e supervisores para que eles sejam melhores líderes das equipes deles. Então, eu faço essa reunião com a minha liderança todo começo de semana. E eu começo a reunião com nada técnico. Eu quero saber como é que foi o final de semana de cada um deles. Seu cônjuge está bem? Seus filhos estão bem? Está todo mundo com saúde? Você está bem motivado? Você está para baixo? Eu quero sentir essa temperatura dos meus líderes diretos. Depois a gente vai falar de questões técnicas, a rotina da semana, atividades. Feito isso, uma reunião ali de 1 hora para 2 horas, um bate-papo gostoso, descontraído. Aí todo mundo está pronto para começar a semana, sabendo o que tem para fazer, qual ajuda precisa um do outro e vamos enfrentar mais essa semana. Durante os demais dias da semana, eu entro em cada reunião que o meu liderado, que é líder direto, vai fazer com o time dele. Eu participo como um ouvinte da reunião. Eu não estou lá para espreitar, para fazer fofoca, para botar pressão, nada disso. Mas eu estou ali para apoiar aquele líder junto com a equipe. E para fazer aquilo que eu falei no começo da live. A questão da comunicação. Pessoal, eu estou aqui em cima conversando com os sócios da empresa, com o presidente da empresa. Nossa empresa está indo bem, nós contratamos isso, nós ganhamos aquele projeto, tal projeto fechou. Eu dou esse overview semanal para a minha equipe, porque eu quero que eles trabalhem tranquilos, que eles saibam que eles estão atualizados sobre toda a situação, seja para o bem como para o mal da empresa. E mais do que isso, eu valorizo o trabalho de cada um deles. Pode ser lá a moça do cafezinho, ela é importante para a gente. Pode ser o porteiro, ele é importante para a gente. A gente tem uma mania de hierarquizar, né, as pessoas, e esse cargo ou essa atividade é mais importante do que a outra, mas o cartão de visitas da sua empresa começa na portaria, na recepcionista, no cafezinho frio que você serve lá para o seu convidado. É ali que está o início de todo o relacionamento com o cliente. Então, todas as posições são importantes. E valorizar essas pessoas é papel do líder também. Por isso, a importância da comunicação adequada em todos os níveis. Então, eu tenho feito muitas micro-reuniões, reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, mas eu faço questão de olhar olho no olho da equipe, Edgar. Para mim, isso é muito importante. Excelente. Inclusive, a Você S.A. fez uma matéria recentemente em abril falando sobre isso, e 50% aproximadamente dos colaboradores afirmaram que gostavam muito da comunicação olho no olho, que preferiam essa comunicação. Nós estávamos no começo da pandemia, então a pesquisa ela tem dados antigos, de 2019, obviamente, mas ela apontava o quanto as pessoas valorizavam o tete-a-tete, o one-on-one presencial. E agora, obviamente, a gente está num momento em que o online ele veio, já estava, mas ele agora está com muito mais força, ele foi catalisado e não vai voltar atrás. Então, o one-on-one
que acontecia online, offline, agora ele acontece online, mas ele ainda tem essa conexão, ele ainda tem olho no olho. Mas o que você falou faz todo sentido, porque os ruídos na comunicação, eles acontecem principalmente quando a gente usa menos recursos de comunicação. Eu vi numa empresa, por exemplo, eu queria que você falasse sobre isso, o quanto é grave um líder dando feedbacks para todos os seus liderados, eram 7 aproximadamente, por e-mail. E não só isso. Por e-mail já é grave, como você falou, porque a gente tem as falhas de comunicação, tem a questão da interpretação da letra fria do e-mail, do texto, a gente erra no português, a gente não consegue colocar as emoções, enfim, dá uma série de problemas. O fato é que ele copiou e colou o mesmo feedback, só mudou o nome e mandou para todos os liderados. Como é que você lida com a questão do feedback? Que ajustes? Você já falou de coerência aqui, indiretamente, já falou de ajustar o teu conteúdo com a tua expressão, o seu tom de voz. Tudo isso faz com que a comunicação do líder seja muito mais assertiva e ele consiga fazer com que ele pense A, ele comunique A e o interlocutor entenda o mais próximo possível de A, diminuindo aí os ruídos na comunicação. Eu te conheço, você é um comunicador nato, faz isso muito bem, mas como é que você lida e como é que você vê? Porque os seus liderados também são líderes. E como é que você trabalha essa questão de como eles podem usar as ferramentas para dar feedbacks, como é que eles podem usar melhor a comunicação para ajustar isso e trazer melhores resultados, que no final das contas é o que todas as empresas querem, mais resultados. Edgar, você me conhece bem, você sabe que além de ser executivo numa empresa e liderar pessoas, então na prática, no meu dia a dia, né, contratar gente, infelizmente às vezes ter que demitir pessoas, ter pessoas na equipe que às vezes não estão motivadas e você tem que motivar, pessoas que às vezes não estão bem encaixadas naquela atividade, você tem que mudar. Então eu vivo isso no meu dia a dia. Mas além disso eu sou um estudioso da área, né? Eu gosto muito de estudar sobre liderança. Acabei do ano passado de fazer uma formação sobre a liderança na Disney, porque eles têm um padrão de qualidade, de excelência muito alto. Então eu quero sempre me aprimorar também com aqueles que estão na ponta. John Maxwell, Rancharan, James Hunter, que se tornou um grande amigo. Enfim, começar a falar nomes aqui, eu vou esquecer de algum. Tommy Nelson, que é um grande amigo aqui no Brasil. E por aí vai. Mas a questão que eu vejo é o seguinte. Eu até tenho um curso, porque algumas empresas pedem, né? Eu preciso ensinar os meus líderes a dar feedback. Eu falo, caramba, para mim é uma coisa mais simples do mundo, mas tá bom. Você quer que eu aplique um curso de como dar feedback? Eu vou ensinar seus colaboradores, seus líderes a dar feedback. Mas para mim o feedback que funciona, e as empresas, quem está nos ouvindo aqui vai se identificar com isso, normalmente existe um período do ano onde a área de recursos humanos solicita a todos os líderes que façam uma avaliação do time e deem o famoso feedback, né? Para as pessoas. Estão indo bem, não estão indo bem, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. E tem muita gente que se perde nessa história, porque fica um ano inteiro esperando esse momento. Quando chega esse momento, ele quer resgatar uma capivara de algo que aconteceu 10, 11 meses lá atrás. Aí ele quer misturar os assuntos, o colaborador entra na reunião de feedback e sai sem entender se ele levou uma bronca ou se ele foi elogiado. Porque tem aquela história, não, dá uma bronca, ou não, elogia, dá uma bronca e depois elogia, o tal do sanduíche. Tem técnicas das mais variadas possíveis. Eu quero dizer uma coisa para você, Edgar, e para você que está nos ouvindo agora. A melhor forma de você manter um relacionamento saudável com a sua equipe e dar esse tal desse famoso feedback, não é esperar um ano. É acontecer, você vai e fala. E para isso, você precisa ter liberdade com a sua equipe. Você precisa conhecer o seu time. Você precisa ter empatia com o seu time. Eu vejo, Edgar, conversando com muitos líderes empresários, especialmente nesse período agora do isolamento, que tem muita gente que está tendo dificuldade de liderar os seus colaboradores em casa, porque o cara fala assim, Marcelo, mas eu não sei se eles estão trabalhando. Eu ligo lá o computador e mando um oi e a pessoa não me responde. Eu acho que estão me enrolando. E eu falo para eles, cara, para com isso. Não importa se ele conectou no mesmo horário que você no computador. O que importa, seja no escritório, seja em casa, é o trabalho realizado, é a produtividade.
Quais indicadores você usa para medir o trabalho dos seus colaboradores? É o bater cartão? Então você está trabalhando num ambiente fabril lá na década de 50. Porque eu prefiro um colaborador que trabalhe 4 horas e entregue tudo do que um que fique me enrolando 8 horas, só esperando dar o horário do relógio para ele ir lá bater o cartão e ir embora. Exato. Em casa é a mesma coisa. Pensa comigo, Edgar. Eu tenho na minha equipe diversas mulheres. Parte dessas mulheres são mães. Aonde estão os filhos dessas mulheres nesse exato momento? Em casa. Claro, não tem creche, não tem escola, estão em casa. Você, líder, empresário, você acha que a profissional que trabalha com você, que tem um filho pequeno, ela vai conseguir ficar 8 horas numa mesa trabalhando sem que o filho venha toda hora pedir alguma coisa? Sem que ela tenha que parar para ir fazer comida? Sem que em determinado momento talvez ela tenha que cuidar da casa, da roupa? Isso é óbvio. Impossível. É óbvio. Olha aqui o nome do livro, ó, O Poder do Óbvio. Cai a ficha, é o poder do óbvio. Então você tem que entender que cada um dentro de casa tem uma dinâmica. Eu estou aqui no escritório, o Edgar está no escritório. Mas o pessoal que trabalha para você, que trabalha para mim, às vezes não tem essa condição. Tem gente da minha equipe que preferiu começar a trabalhar 6 horas da manhã, parar às 11 para poder cozinhar, para poder cuidar da família, para poder lavar a louça, cuidar de uma roupa e voltar a trabalhar às 3, por exemplo. Tem gente que preferiu, posso trabalhar depois do almoço e esticar até a noite. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, esse novo normal, vai proporcionar que essa carga de trabalho de 8 às 18, 7 às 5, eu não sei, que isso mude. O importante é cumprir a agenda. Você tem indicadores que meçam a produtividade das pessoas e deixa elas serem livres para trabalhar. Eu te garanto que as pessoas vão ter uma performance melhor. Mas só dá para fazer isso o líder que conhece o time. O líder que tem intimidade, que tem liberdade para a qualquer instante chamar a pessoa e dar o tal do feedback. Não esperar um ano para falar que a pessoa... Você lembra naquela época do Covid? Poxa, eu esperava mais de você, você não rendeu. Não, é hoje. Se você precisa de alguma coisa hoje, fala com a pessoa hoje. Cara, você não me entregou aquele relatório, eu te falei ontem que tinha que entregar hoje. Olha a consequência de você não ter me entregue. Agora eu vou fazer tal trabalho atrasado, nós vamos pagar uma multa. Você tem que, quando você for falar com o seu colaborador, explicar para ele o contexto de algo que ele tenha feito certo ou errado, que prejudicou ou beneficiou a empresa. Isso é dar um feedback. Transparência o tempo todo e online. É ali, é na hora. Aconteceu, você já fala. É o que a gente vê muito, são líderes usando o achismo. Ah, eu acho que você não está motivado. Me parece que você não está comprometido. Me traga fatos e dados, né? Como você falou, tem que trazer o contexto. Inclusive, a própria Harvard, um artigo da Harvard Business Review fala como dar um bom feedback. A primeira coisa, contexto. Traga contexto. Marcelo, na reunião de quinta-feira passada, quando estávamos tratando de um problema com o cliente X, você se exaltou. Opa, aí o cara fala assim, não, realmente aconteceu isso. Tem um fato e dado ali acontecendo. Não é achismo. Então, aí você mostra o comportamento, fica claro o comportamento para ele. Você faz um alinhamento de expectativa, pergunta para ele o que se sugere que seja feito numa próxima oportunidade. O compromisso acontece. Mas esse processo de comunicação, ele não depende só da ferramenta. E eu passei por isso também quando eu era executivo, eram geralmente 2, 3 meses em que a gente tinha que correr, o RH pressionando. Não, porque tem que fechar os feedbacks, porque senão a gente não vai conseguir promover e demitir quem tem que ser demitido, aquela coisa toda. E a gente viu o samba do crioulo doido, porque o camarada tinha passado 9 meses sem receber um feedback. Acontece o que você falou, aí o cara tem que falar com um monte de gente, cria um e-mail padrão, que não fala muita coisa com coisa e manda para todo mundo. RH, eu já fiz a minha parte. Tiro dele da reta, no bom sentido, com todo respeito, mas ele não contribui para o verdadeiro desempenho, a verdadeira performance de uma empresa. E aí, eu vou resgatar, eu gosto de fazer isso de vez em quando, sempre que você fala alguma coisa interessante, eu vou resgatar lá atrás. No comecinho da live, você falou que liderança e comunicação andam juntos, de mãos dadas, porque um depende do outro. Eu não tenho como ser um bom líder se eu não sou um bom comunicador.
E, obviamente, eu preciso usar ferramentas, entender de técnicas de comunicação, eu preciso desenvolver soft skills de relacionamento para ter essa liberdade, essa flexibilidade, que é essa transparência, que é uma mão de duas vias. Para o meu liderado me procurar e eu procurá-lo a qualquer momento, sem esperar um ano para que isso aconteça. Mas o fato é que existe um reflexo na conta. As empresas pagam uma conta altíssima por isso. A gente já falou de números aqui que são números negativos, mas eu queria trazer um dado positivo, talvez você possa contextualizar se você viu isso na prática. Essa é uma pesquisa americana de uma consultoria, prova que deu conta que 47%, melhor, corrigindo, que empresas que têm comunicadores exímios, e por comunicadores exímios, ela atribui a responsabilidade para os líderes, para os gestores, que são os principais comunicadores. Elas têm até 47% maior retorno financeiro do que os concorrentes. Como que você vê isso na prática? Você que é um executivo de carreira, que depois eu vou te fazer uma pergunta aqui, como é que você equilibra todos esses pratinhos aí como palestrante, como escritor também, mas falando da sua carreira como executivo de carreira dentro de uma multinacional. Como você vê, de fato, o impacto no resultado financeiro quando os gestores, os seus pares, os seus liderados, que são líderes, também são bons comunicadores? Você falou que gosta de resgatar algumas palavras para fazer o contexto, e você vai perceber que eu nunca respondo uma pergunta direta. Eu sempre faço alguma analogia. E você falando aí, eu me lembrei de algo muito interessante. Eu, até os 14 anos de idade, eu era um gordinho de óculos, aparelho e extremamente tímido. A única coisa que mudou, gente, é que eu não estou mais de aparelho nem de óculos, tá? Continuo gordinho. E não sofre mais bullying. Mas é curioso. Eu, com 14 anos, eu decidi começar a trabalhar. E eu queria traçar uma carreira, chegar a um cargo executivo no futuro. E uma das primeiras coisas que eu percebi ali dos 14 anos é que se eu continuasse sendo um cara tímido, introvertido, que não soubesse me comunicar, eu não ia conseguir chegar muito longe. Porque todo bom empresário, bom líder, tem por trás uma boa comunicação. Tem que saber negociar, tem que saber se expor, vender a sua imagem, posicionamento. Então eu comecei a trabalhar isso desde muito cedo, sabe? Não que eu seja um grande comunicador hoje, mas inclusive, eu queria que depois você falasse sobre isso, porque eu criei uma tese minha, nada científica, que eu falei assim, eu preciso aprender a me comunicar. Mas eu não vou ser um comunicador daquele que, quando tira o paletó, fala de um jeito, o seu dia a dia é de um jeito, e quando está aqui na frente de uma câmera ou na frente de uma pessoa importante, veja bem, Edgar, contudo, entretanto, todavia, porém... Não, eu vou saber me comunicar com o meu vocabulário, do meu jeito, e vou ter muita empatia para entender com quem eu estou falando. Porque eu posso, de repente, ter esse vocabulário mais extenso, ser uma pessoa mais culta, mas se eu estiver falando e vou voltar de novo lá no meu porteiro, na minha recepcionista, na pessoa da limpeza, uma pessoa mais humilde, será que essa minha comunicação vai ser a mais adequada? Então, bons comunicadores têm que saber nivelar a comunicação também de acordo com o seu interlocutor, né? E eu vejo isso, voltando então agora para a sua pergunta, que das empresas, eu estou na minha 6ª empresa na minha carreira de mais de 25 anos, desde que eu comecei a trabalhar. E eu percebo, não só as empresas, mas especialmente os profissionais que tinham essa habilidade de comunicação, eles saíam na frente. Eram os melhores vendedores, eram os alunos que não necessariamente eram os CDFs da classe, eram alunos até medianos, mas na hora das apresentações lá na frente eram eles que se davam bem, né? Empresários que foram bem-sucedidos. Por quê? Porque não tinham vergonha de falar, de buscar o jogo, de encontrar pessoas, de fazer networking, porque também outra coisa que vem junto com a comunicação é o networking. Exato. Você não fala com a parede, você fala com alguém. Logo, você precisa conhecer esse outro.
né? Gerar relacionamentos, empatia. Isso, a comunicação traz tudo isso. Então, eu acho que é fundamental para qualquer profissional, seja empresário ou profissional que trabalhe para uma empresa, que tenha uma comunicação de qualidade. De novo, não é um vocabulário rebuscado, mas é conseguir trafegar e passar a mensagem que o outro entenda em qualquer nível, em qualquer situação. Isso é comunicar, Marcelo. Comunicar é tornar aquilo que para mim é óbvio comum, de comum. Por isso tem, né, a etimologia da palavra, tornar comum aquilo que para mim é óbvio. E o exemplo que você trouxe do líder, que tem que adequar a sua linguagem, ter empatia, se colocar no lugar do outro, falando para um público diferente, para um liderado diferente, é o mesmo que acontece dentro de casa. Você é pai, eu não me lembro de quantas crianças. Tenho 2 filhos. 2 filhos. E eu tenho certeza que a sua comunicação é diferente de um para com o outro, porque são crianças com perfis diferentes, idades diferentes, necessidades diferentes. Então, o liderado, a mesma coisa. Você não pode tratar como um bandejão todo liderado da mesma forma, com a mesma comunicação, com a mesma... Não dá. Tem liderado que você pode chegar, ser mais direto, mais assertivo, porque o canal de comunicação com ele funciona perfeitamente. É um cara que te liga à noite, que não tem, não mede palavras e que tem um canal aberto. Já tem outros liderados e lideradas que você já tem que tomar mais cuidado, tem que ser mais polido, tem que explicar um pouco mais, contextualizar melhor aquilo que você vai pedir, porque senão, no final do dia, a demanda volta e você, como líder, vai falar assim, não foi isso que eu te pedi, você não me entendeu. Mas será que é ele, liderado, que não entendeu? Ou eu, enquanto líder, é que não fui competente o suficiente para usar todos os recursos de comunicação que eu deveria, como o Marcelo, ter estudado desde os 14 anos, ou mais velho, não tem problema algum, desenvolvido essas habilidades. Oi? Nunca é tarde. Nunca é tarde, exatamente. Eu tive mentorados, vice-presidente de multinacional em São Paulo, com 66 anos, fazendo mentoria de comunicação para melhorar a habilidade de lidar com o seu time. Ele tem 300 liderados debaixo dele. E ele falou, Edgar, eu ainda posso melhorar. Claro que pode, vamos lá, com 66 anos, fazendo mentoria de comunicação. Então, nunca é tarde para a gente desenvolver isso, quanto antes melhor, obviamente. E aí a obrigação do líder é usar esse ferramental de comunicação que está hoje à disposição gratuitamente, inclusive em lives e vídeos como esses, que vão ficar gravados aqui no IGTV, para que ele consiga melhorar a comunicação e dar um feedback, saber negociar com o liderado, motivá-lo num momento desafiador como esse, transmitindo a coerência da comunicação através da linguagem, do olhar, do sorriso, do tom de voz. Tudo isso para quê? Para os resultados corporativos serem proporcionais à entrega. Então, a comunicação ela é realmente a base. E que bom que você trouxe essa massa crítica do mercado corporativo depois de tanto tempo trabalhando aí. Eu não sabia que você já tinha todo esse tempo de carreira. Edgar, eu tenho 3 coisas para falar. Eu não sei como é que está sua lista de tópicos aí. Você é o convidado, você que manda. Eu só vou me adaptando. Então, eu vou falar baixinho aqui só para vocês, tá? Eu vi que a minha esposa entrou na live. O nome dela é Lídia. A comunicação também serve no relacionamento conjugal. Sim. Você, marido, você, esposa, tem que aprender a se comunicar adequadamente com seu cônjuge. Eu sei porque eu estou falando isso de carteirinha, casado há 24 anos com a mesma mulher. O que eu falo, às vezes, não é a forma melhor para falar com ela. O jeito que ela fala, às vezes, não é a melhor forma. A gente estuda muito sobre isso. Um gosta de ouvir eu te amo, o outro não gosta de falar, mas expressa o eu te amo através de atividades, através do carinho, através de fazer uma comida gostosa, através do trabalho. Então, as linguagens do amor, tem até um livro que fala muito sobre isso. Então, a comunicação é idêntica. Você tem que saber qual é a melhor forma que o outro vai receber para que a comunicação seja eficaz. Isso era uma coisa que eu queria falar baixinho com vocês, tá? Boa! Agora eu queria lembrar de uma situação que aconteceu comigo, fato real, para mostrar que eu não sou um líder super-herói,
que eu também tenho as minhas falhas, mas eu busco aprender com elas. Eu vou usar um nome fictício aqui para não falar o nome da pessoa. Show. Mas certa ocasião, estava eu andando no corredor do meu departamento e olha ela aí. Ah, meu Deus. Eu te amo, amor. Ela esses corações subindo aqui com certeza são da Lídia. Lídia, obrigado por emprestar seu marido aqui por 1 hora. Eu estava andando no corredor e aí eu estava com pressa. Olha só, primeiro ponto, eu estava com pressa. Segundo ponto, eu passei rapidamente por um departamento e olhei para uma moça e o nome fictício. Joana, quanto que nós faturamos esse mês? E continuei andando, porque eu ia entrar numa reunião em algum lugar. A minha pergunta foi só essa. Joana, quanto nós faturamos esse mês? E entrei numa reunião. Saí da reunião, fui para a minha mesa. Passou, eu não lembro, de 2 horas, 3 horas. E eu, caramba, eu perguntei quanto faturou esse mês. Acho que a moça esqueceu. Passa mais um pouquinho, vem ela com um relatório impresso. Marcelo, toma aqui o que você pediu. Aí eu, opa, o que eu pedi? Nós vamos pedir o relatório de vendas? Eu falei, relatório de vendas? Aí eu peguei aquilo na mão, estava muito bem feito. Dividido cliente por cliente, lista de notas fiscais, data de emissão, valor líquido, impostos, valor total, subtotalizando por cliente. Viro lá umas 50 páginas, chego no final total do mês. Não lembro nem o valor. Vamos dizer, 40 milhões de reais. Aí eu, 40 milhões, obrigado. Devolvi o relatório para ela. Ela olhou para mim assim, mas você queria só isso? Eu falei assim, mas foi isso que eu te pedi. Ela, não. Eu falei, foi. Eu passei no corredor, falei, quanto nós faturamos esse mês? Aí ela, não, mas eu achei que você queria o relatório detalhado, que você ia fazer algum trabalho. Você vê uma coisa tão simples. E eu me senti culpado. Porque eu poderia, como líder, falar, não, eu estou certo. Você que entendeu errado, você é burro, incompetente. Mas não, eu prefiro acreditar que eu não me fiz entender. E eu carrego comigo esse exemplo para todo lugar. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar de comunicação com alguém, eu cito esse exemplo para dizer que nem tudo é tão óbvio quanto a gente imagina. Tem muita gente que tem a síndrome do pensamento acelerado. Você pensa uma coisa tão rápida, só que a sua fala não traduz, não coloca para fora tudo o que você pensou. E você acha que o outro está acompanhando o que você está pensando. Toma cuidado com isso. Eu devo ter feito isso no corredor. Passei, eu nem sei agora, eu tenho dúvida se a minha frase foi essa mesmo. Porque deu a entender para ela que eu queria algo mais elaborado. E na verdade não era. Então, líder, empresário, toma cuidado para que o outro lado entenda de verdade o que você quer quando você se comunica com ele. Então esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar. Excelente história, muito bom. É bom quando você traz um contexto com base numa experiência real, porque fica prático, tangibiliza como é que a gente pode usar a liderança e a comunicação a favor dos resultados. Você calculou aí que ela deva ter gasto pelo menos umas 2 horas ou mais para fazer esse relatório. Pois é. Impressão, papel... E não é tempo, relógio, é grana. Grana no bolso. No caso ali é tempo de produtividade, que ela poderia fazer outra coisa. Excelente, Marcela. Terceira coisa. E a terceira coisa, essa frase não é minha, mas você que está aí nos ouvindo, tem um caderno, uma caneta, tem um celular, anota ou grava. Essa frase, eu tenho uma lista de frases, algumas minhas, outras de outros autores, mas eu gosto muito dessa. Conectando com o que você falou agora há pouco. Não existe nada tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. Vou repetir. Não existe nada tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. O que significa isso, Marcelo? Que eu não entendi nada. Essa história de que a gente tem que tratar todo mundo igual, ela é verdade em alguns aspectos. Você não pode discriminar as pessoas, você não pode dar oportunidade para algumas e para outras não. Isso está certo. Eu sou o primeiro que prego a liderança na diversidade. Homens, mulheres, idosos, jovens, cores, raças, credos, preferências sexuais, portadores de necessidade especial, não tem problema nenhum. Há uma riqueza em toda essa diversidade
E as empresas lucram com isso também, porque no ambiente onde as pessoas pensam diferente, mais ideias surgem. Então, eu prego a favor disso. Mas acontece o seguinte, como o Edgar falou, tem gente que você vai dar uma bronca e aquilo motiva o cara. Tem gente que se você falar um pouco mais alto, você trava a pessoa. Tem gente que se você ficar no cangote dela toda hora cobrando o trabalho, ela não vai gostar, porque o negócio dela é trabalhar independente, ela sabe fazer. Tem outros que precisam que você dê a mão, vão se sentir confortáveis, em sentir que você está apoiando, que você está junto. Então, líder, empresário, você precisa conhecer o seu elenco. Se você não conhecer as pessoas em profundidade, você não vai saber qual é a melhor forma de liderar. Se você não sabe como liderar, quem dirá como se comunicar com cada uma delas? Então não dá para fazer igual para todos. A moral da história é essa. Marcelo, que sensacional. Excelente. A frase está aqui para todo mundo colar, copiar aí. Sensacional. Muito bom mesmo. Não existe nada tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. Obrigado, Alice, também, que colocou o comentário dela aqui, comentou a tua frase. E eu vou responder, eu não, você vai responder a pergunta do João Luiz, que ele fez mais cedo aqui, e eu passei batido. Na verdade, estava esperando um momento oportuno. Aí ele fala assim, quando o líder é centralizador, apenas ele delega as atividades e cobra ações concretas dos seus liderados. Para o colaborador, como se comportar? Está perguntando como colaborador, como se comportar para atender a empresa e ao líder que é centralizador? João, né? João, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, João. Eu sou um cara, outro dia minha esposa falou para mim assim, Marcelo, toma cuidado nas palestras e treinamentos que você vai por aí, qualquer dia você vai apanhar. Eu falo, como assim? Ela é porque você é muito duro com os líderes. Você fala a real para os caras, né? O colaborador que está lá está assim, isso, Marcelo, isso, bate nele, né? E aí eu, com base nisso, falei, opa, peraí, deixa eu corrigir minha comunicação. Porque é verdade, tem assim, coisas que eu acredito tão piamente, e talvez o sangue italiano, esse negócio de falar alto, eu tenho que às vezes tomar cuidado com isso que eu me empolgo. Eu também. Mas às vezes, vem perguntas como essa do João, que me dão a oportunidade de suavizar com o líder. Ou seja, criar um meio termo. E aí eu vou me explicar para o João. João, um líder que é centralizador, um líder que cobra muito, nós temos que avaliar duas coisas, ou três. A primeira, pode ser que esse líder, que você está, né, na pergunta chamando de líder, ele de verdade ele não seja um líder. Ele tem um cargo de liderança, supervisão, chefia, gerência, diretoria, seja o dono da empresa até, mas isso não tem nada a ver com ser líder, tá? Vamos separar aqui o joio do trigo. Ser líder é uma outra dimensão, é um estado de espírito. Né? Você pode ser treinado para ser um grande líder, mas um cargo, alguém te dá um chapéu para você coordenar uma área, uma atividade, uma empresa até, e às vezes você não tem as aptidões, o conhecimento para ser líder. Então esse é um ponto que nós temos que avaliar. Segundo ponto, a maioria, até hoje, infelizmente, a maioria dos cargos de liderança surgem a partir de alguém que era muito bom tecnicamente. Então, eu era lá, no meu começo de carreira, eu era lá um analista financeiro. Então, eu era um ótimo analista financeiro. Ajudava meus colegas, tal. Um belo dia surgiu a oportunidade de promover um de nós a supervisor financeiro. Vamos promover o Marcelo, ele é o que mais conhece da área. Mas será que eu tinha a capacidade de gerenciar os meus colegas? Então, tem muitos líderes que são centralizadores porque eles são tão bons tecnicamente que eles não entendem que outras pessoas podem fazer tão bem quanto eles. Eles não aprenderam a delegar ainda. Então, alguém precisa ajudá-los nesse processo. E, de novo, eu estou te falando com vivência na prática. O meu primeiro cargo, Edgar, como líder, foi um cargo de supervisor financeiro. Existiram dois grandes momentos na minha carreira que eu acho que foram os dois mais difíceis. Eu vou falar desse primeiro, depois eu falo do outro. A primeira vez que eu me tornei líder de um departamento, supervisor financeiro, eu era bom tecnicamente no que eu fazia. Mas quando eu me tornei chefe, vamos usar essa palavra, supervisor, dos meus colegas, eu não sabia o que fazer.
eu continuei fazendo o meu trabalho, não passei meu trabalho para ninguém, e eu ainda tinha que ter a preocupação com o trabalho deles. Era muito difícil para mim. Então, talvez se o João fosse meu subordinado naquela época, o João ia falar, putz, o Marcelo é um cara centralizador, é um cara que fica me cobrando. Mas porque eu não estava preparado ainda, João. Eu precisava que alguém me ensinasse a ser o líder. Então, eu fui me capacitar, fiz cursos de liderança, de gestão de pessoas, de comunicação, inteligência emocional, programação neurolinguística, técnicas de negociação, gestão de conflitos, administração do tempo, tudo que um líder precisa saber, feedback, para que eu pudesse me tornar um líder melhor. Pode ser que essa seja a situação do seu líder que você mencionou. Você pode estar aí pensando e falando assim, não, Marcelo, não é, porque esse cara já tem seus 50 anos, não é menininho que virou líder ontem, ele é centralizador mesmo, e ele cobra, e é difícil. Aí eu venho com a terceira situação, que pode ser a situação dele. Não se esqueça que todo líder, independente de qual nível esteja, ele também é subordinado de alguém. Até o presidente da empresa presta conta para um acionista. Até o dono da empresa presta conta para os clientes e para os fornecedores. Nós nunca somos o dono absoluto de tudo. A gente sempre dá satisfação para alguém. Então, se esse líder ele centraliza, se esse líder cobra, pode ter certeza que ele também está sofrendo uma pressão, ele também está sendo cobrado. Ninguém cobra à toa, ninguém é nervoso à toa, ninguém é estressado à toa. Então, eu como colaborador, e eu vou me colocar no seu lugar, pensando tiro o chapéu do Marcelo executivo, coloco o chapéu do Marcelo empregado. Eu sou um empregado de uma empresa, mesmo sendo executivo. Eu sou funcionário de uma empresa. Eu me reporto a um presidente. Então, o Marcelo funcionário tem esse líder que é o seu presidente. Se eu vejo que o meu presidente está estressado, que o meu presidente está me batendo, está me pressionando, está centralizando as coisas, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar dele? Não. Eu tenho que tentar me aproximar dele e mostrar para ele que eu posso ajudar, para tirar problemas dele e trazer para mim. Porque assim eu aprendo, eu cresço, ele confia em mim e a nossa relação melhora e ambos ajudam a empresa. Entende? Então é mudança de mindset, Edgar. João, não olha só para o problema do seu líder, mas olha como você pode ajudá-lo. E tenha empatia por ele, porque ele pode estar sofrendo, ele pode não ter sido preparado, né? Ele pode ser muito técnico e precisa melhorar como líder, ou ele pode estar sofrendo uma pressão enorme, está precisando de ajuda também. Quando você vai subindo, galgando os cargos na liderança, você vai ficando cada vez mais sozinho. Todo mundo quer chegar lá no topo. Por que só alguns chegam? Sabe por quê? Porque só alguns querem pagar o preço. É muito difícil chegar lá no topo. Você muitas vezes se vê sozinho, sem ter um companheiro, sem ter um amigo, alguém para desabafar. Eu, na minha equipe, Edgar, como eu te falei, eu tenho mais de 50 pessoas trabalhando diretamente comigo. Eu lidero os 50 direto? Não, eu não tenho essa capacidade humana para liderar 50 pessoas diretamente. Exato. Eu lidero os meus 6, 8 diretos. E eles lideram outros 4, 5, 6. É assim que funciona, em cascata. Mas com esses 6, 8 que eu tenho direto comigo, eu tenho intimidade tal a ponto de que se um deles me vem com problema, veem que eu fui ríspido, que eu saí do meu natural, eles podem, Marcelo, o que está acontecendo com você? Você não é assim. A gente tem liberdade um com o outro. É isso que a gente precisa gerar com os nossos colaboradores diretos e nós, sendo colaboradores de um time, fazer com o nosso líder. Então é para cima e é para baixo. Excelente. Fica aí a dica do livro Os 5 Desafios das Equipes, que ajuda muito a construir essa relação de confiança e é um best-seller que deveria ser um livro obrigatório para todos os líderes. Marcelo, a gente está chegando nos 10 minutos finais da live e eu queria te fazer algumas perguntas aqui muito importantes. A primeira delas eu estou curioso para saber, na verdade, eu não estou tão curioso, porque eu já te conheço bem, mas quem está nos assistindo aqui deve estar curioso, porque ouviu você falando já que é executivo, que é palestrante e escritor no segmento da área de liderança. Como é que você equilibra essa jornada tripla? Essa é uma pergunta recorrente. Já me falaram por que eu, não, na verdade, não me tornei um escritor e palestrante na área de produtividade, já que eu produzo tanto,
né? Mas eu deixo isso para os meus amigos, Eric Erdi, Tati De Andela, que são especialistas nessa área. Eu gosto mesmo de gestão de pessoas, de ajudar líderes, empresários a melhorar o relacionamento com as equipes e extrair o melhor de cada uma delas. Essa é a minha paixão, digamos assim. Mas existe um culpado para isso, Edgar. E o culpado disso é a minha mãe. A minha mãe, desde pequeno, me ensinou a arrumar o lençol da minha cama. Olha o que eu estou falando, gente. Vocês perceberam que durante toda a live eu não falei nada técnico, nada da NASA, nada extraordinário. São coisas do nosso dia a dia, do cotidiano. A minha mãe me ensinou a dobrar o meu cobertor. No exército, eles ensinam os soldados a arrumar a sua cama, a estarem barbeados, ou seja, sempre alinhados. Então, aliás, tem um livro do almirante William McRiver, arrume a sua cama, que é um pilar básico do sucesso de qualquer soldado ou SEAL, que é o soldado da Marinha Americana, e também de qualquer executivo ou profissional que quer se dar bem. Eu melhorei muito depois que comecei a arrumar minha cama. Tem gente que está querendo arrumar o mundo, mas não consegue arrumar o seu quarto, não consegue arrumar a sua vida financeira, o seu relacionamento conjugal. Então, assim, gente, vamos começar pelo básico, né? Isso. Arruma a sua cama, de manhã está em home office, se troca, se alinha, não vai ficar de pijama o dia inteiro, não vai dormir tarde, não vai se alimentar mal, né? Pratica o exercício. Então, todas essas pequenas coisas que você vai construindo ao longo da vida te tornam mais produtivos. Eu sempre fui um cara muito agendado. Eu tenho uma agenda com todos os meus compromissos com horário marcado para tudo. Então, eu produzo muito, Edgar, porque eu faço um pouco de muitas coisas. Você falou de 3 coisas que eu faço. Se eu começar a listar aqui, as pessoas vão ficar malucas. Eu toco numa banda, eu sou tenista, eu sou corredor de rua, eu participo de um grupo de motociclismo. Aliás, desculpa te cortar, a gente está devendo uma partida de tênis um para o outro. É, né? Verdade. Quando acabar a pandemia, a gente tem que jogar essa partida de tênis, que eu também jogo tênis. É muito importante aliar o esporte. O que a gente aprende no tênis, na corrida de rua, participar de uma maratona, gente. São 6 meses de preparação. Você acha que precisa ter disciplina, organização ou não? Então, traga o esporte para dentro da sua rotina, né? Traga a leitura de livros, a participação em cursos para dentro da sua rotina. Arrume a sua casa, se arrume. Tudo isso vai te ajudar a produzir mais. Né? Por isso eu consigo. O meu primeiro livro, Edgar, foi escrito através de gravações minhas no meu celular. Eu dirigia de Itu para São Paulo todos os dias. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Eu falei, eu preciso transformar isso em uma hora produtiva. Não só dirigindo. Tudo quanto era ideia que borbulhava na minha cabeça enquanto eu estava dirigindo, eu gravava a mensagem de áudio para mim mesmo. Depois, através de um aplicativo, eu transformava as mensagens de áudio em texto. Foi assim que surgiu o meu primeiro livro. Aliás, esse é o livro que se tornou best-seller em 2019, os pilares do sucesso? Pilares do sucesso profissional, é isso mesmo, né? Esse livro, Pilares do Sucesso Profissional, foi lançado em agosto de 2019, se tornou best-seller, está sendo traduzido agora para o inglês, para ir para outros países. É um livro que ajuda muita gente, fala um pouco sobre a comunicação, posicionamento, postura, marketing, para ajudar empresários e profissionais e líderes a se posicionarem melhor e crescer na sua carreira. E se você me permite, claro, em meio à pandemia, a gente está lançando agora, semana que vem, dia 26 de junho, o livro Liderando Juntos. É um livro que trata sobre liderança. O lançamento vai ser online, porque as livrarias ainda estão fechadas. Sim. No meu canal no YouTube, Marcelo Simonato, dia 26 de junho, às 20 horas. Um livro onde eu tenho outros autores participando comigo, falando sobre liderança. Então, convido vocês para conhecerem também essa nova obra. Sensacional. Tá aí o convite. Marcelo, coloca aqui o teu... Diz pra gente aqui, para quem está nos assistindo, Marcelo Simonato. Marcelo Simonato, você me encontra no site, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Marcelo Simonato ou Marcelo Oficial. Dia 26 de junho, às 20 horas no YouTube. Pronto. Acompanha... Estou colocando aqui, ó. Acompanhe o Marcelo para saber mais sobre os livros dele, que realmente são espetaculares. E eu vou fazer o seguinte, olha,
Só para a sua audiência aqui. Quem tirar um print dessa tela aí agora e marcar eu ou você, eu vou dar um e-book, um resumo desse livro gratuito para a pessoa, tá bom? Manda um direct pra gente, ó. Agora, tira uma foto aí. Vou tirar os comentários aqui para vocês poderem fazer isso, ó. Removendo. Opa! Deixa eu... Ei, Marcelo caiu. Marcelo, volte aqui, por favor. Espera aí que ele vai voltar. Marcelo caiu. Deixa eu mandar o convite para o Marcelo. Deixa eu mandar aqui novamente. Perdemos a conexão com o Marcelo na hora H, hein? Tirou? Maravilha, Izzy. Tá voltando aqui o Marcelo. Marcelo, pegadinha do malandro. Mostra de novo os livros. Pronto, pessoal. Isso aí. Edgar, foi um prazer enorme estar com você aqui. Foi divertido. A gente tinha um script de conversa, mas é isso mesmo. O negócio flui, é um bate-papo. É estar na casa do nosso telespectador, podendo trocar ideias. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui muito importante. Edgar, além de ser um amigo, é um grande profissional da área de comunicação. Então, você empresário, você líder, você profissional, que entende que para melhorar na sua carreira, na gestão de pessoas, na sua empresa, para poder falar com seus clientes, com seus fornecedores, com seus parceiros, a comunicação é um dos pilares fundamentais, não é o Marcelo. O Marcelo fala de gestão de pessoas e liderança. Edgar Caetano, esse cara pode te ajudar. Eu já contratei como executivo os serviços do Edgar. Ele ajudou a mim e a minha equipe e pode ajudar vocês também. Fica aqui a recomendação. Marcelo, obrigado mais uma vez pelas palavras carinhosas. O pessoal está comentando aqui que já tirou a foto, já printou, vai marcar você, me marcar. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo carinho. Essas palavras, para mim, são realmente o meu salário. Fico muito feliz por saber o quanto eu contribuo para profissionais como você terem sucesso. E para quem está nos assistindo aqui, sigam o Marcelo, acompanhem o Marcelo Simonato. Tem muito a acrescentar sobre gestão de pessoas, liderança. E é um tema que, obviamente, como você falou, tem todo match, todo o casamento aí com a comunicação, andam de mãos dadas, e é um dos motivos pelos quais a gente se dá tão bem, porque as nossas áreas são correlatas. É um prazer recebê-lo aqui nesse humilde canal. Obrigado a todos vocês que participaram aqui. Tem gente falando aqui, ó, já segui, virei seu fã, gratidão. O pessoal de Belém do Pará aqui, o Peri, muito bom, Marcelo. Perdi o início. Quem perdeu, vou deixar salvo aqui no IGTV. Olha só, que legal. Parabéns pela live, Edgar Marcelo. Essa é a sua fã número 1, Lídia Simonato. Esse é meu amor. Dia dos Namorados agora, maravilhoso. Você que ficou em casa aí, como diz o Faustão, não ficou com aquela camiseta do time de futebol, não, né? Aproveita, valoriza a patroa, o seu cônjuge, que é a pessoa mais importante aí para você, junto com seus filhos, a sua família. Sensacional. Marcelo, tem gente da Angola aqui assistindo a live, hein? Realmente. Grande. Eu vou estar em Angola no final de novembro. Pessoal de Angola, espere aí. Vamos estar levando pilares do sucesso profissional e liderando juntos aí para Angola no final de novembro, hein? Vamos estar juntos, se Deus quiser. Sensacional. Marcelo, quero fazer um negócio diferente. Tem 1 minuto e 20 segundos para encerrar essa live. Eu quero que as palavras finais aqui, desse 1 minuto final, sejam suas. Qual o recado de liderança para quem está nos assistindo? Recado de liderança para quem está nos assistindo. Não espere o final do ano para conhecer o seu time. Não espere voltar para o escritório, para a fábrica, para começar um relacionamento com eles. Comece hoje. E sabe como? Tira o crachá, tira o chapéu de líder. Apresente para eles quem você é, na pessoa física. Você se abre para que eles possam se abrir com você. Gere empatia, conexão. Eu tenho certeza que o relacionamento de vocês só tende a melhorar. Sensacional, muito obrigado. Eu tinha que elogiar. Parabéns, parabéns. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, a todos vocês que estão nos acompanhando. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Boa noite, fique com Deus.
Marcelo já está entrando. Enquanto isso, Vitor, quem mais está chegando aqui? Gabriela, Moni Márcia, Cleiton, sejam todos bem-vindos. Marcelo, boa noite, você me ouve? Estou ouvindo, Edgar. Como vai? Tudo bem? Melhor agora, na tua companhia, é sempre uma honra, você sabe muito bem disso. Coisa boa, deu certo. Eu estava aqui esperando para entrar e não estava achando ali o botão da conexão, mas do convite para poder acessar, mas deu certo. Que legal. Bom, prazer estar aqui. É um prazer para mim. Obrigado pelo convite. Uma honra receber alguém do teu gabarito aqui nesse humilde canal do Telegram para a gente bater um papo sobre comunicação. Eu vou, inclusive, colocar aqui o tema da nossa live para que todo mundo tenha esse comentário fixo aqui e saiba do que vamos falar a partir de agora. Eu estava contextualizando aqui, Marcelo, antes de você chegar, deixa eu só aqui, pronto. Antes de eu fixar o comentário, estava contextualizando sobre os problemas que são gerados por falhas de comunicação dentro do ambiente corporativo. Então, eu trouxe algumas pesquisas aqui, pesquisas americanas da The Economist, que dão conta que, normalmente, em média, as empresas sofrem um prejuízo anual de 62 milhões de dólares por conta de falhas e ruídos na comunicação. O buraco é mais embaixo, a gente sabe que tem um reflexo, segundo a própria pesquisa, tem um impacto na produtividade de cerca de 25%, um impacto nas vendas de cerca de 18%, tem um impacto na baixa moral de 32% e um impacto no estresse dos funcionários, que esse é o campeão. As falhas de comunicação, elas são tão impactantes do ponto de vista emocional e de performance que, segundo essa pesquisa, 52% dos colaboradores de uma empresa que tem problemas de comunicação afirmam estar sofrendo estresse, enfim, é um buraco negro. Como é que você, que é executivo, lidera pessoas, especialmente nesse momento que você está distante fisicamente dos seus liderados, como é que você lida com as questões de comunicação para manter uma comunicação aberta, saudável, um canal aberto de comunicação com seus liderados? Legal. Edgar, novamente, então, obrigado por estar aqui com você. Já dando uma boa noite aqui para os nossos telespectadores, aqueles que, porventura, vão entrar ou vão assistir essa live depois. Um assunto muito pertinente sobre liderança e comunicação, porque uma coisa não anda sem a outra, né? Se você pegar qualquer empresa e fizer uma pesquisa sobre quais são os dois principais problemas relatados pelos colaboradores, vai mudar de uma empresa para outra, mas ou vai ser comunicação ou vai ser o meu chefe, o meu líder. Então, os colaboradores reclamam que não recebem, não são comunicados sobre as coisas que estão acontecendo na empresa. Então, a informação na camada de cima não desce, né? Ela fica restrita a uma cúpula. Ou então o cara não gosta do líder dele. O líder dele é um cara que não se comunica, que não dá feedback, que não treina. Então, são dois problemas bastante recorrentes. E aí, trazendo para a sua pergunta e para os dias atuais, nunca foi tão importante para um líder saber se comunicar adequadamente como no momento que nós estamos vivendo, onde nós não estamos de forma presencial com as pessoas, fisicamente falando, mas nós podemos e devemos sim estar presencialmente online, como nós estamos fazendo aqui. Eu e o Edgar estamos batendo esse papo, mas na verdade você que está conosco aqui nessa live, nós estamos na sua casa, talvez no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Então, nós podemos estar juntos, de uma forma não física, mas estamos juntos, estamos ao vivo, né? Isso aqui não está sendo gravado, eu posso vir aqui e falar, Paulo, obrigado por estar conosco, Bruno também. Então, é ao vivo que a coisa acontece. E esse é o grande milagre das lives também, né, Edgar? Porque as pessoas se sentem próximas. Isso é muito bom. Isso que nós estamos fazendo entre nós aqui, todo líder, todo empresário deve praticar com a sua equipe. Não dá para ver aí, mas eu estou com 2 computadores aqui, Edgar. Um palmo de distância, um para cá tem um computador, um palmo para cá tem outro. Eu estou no meio. Legal. É muito fácil eu usar o computador, né? Para mandar um e-mail, para chamar no chat alguém da minha equipe e tal. Legal, tecnologia é boa para isso. Eu estou conversando com você por um celular, estou com outro aqui na mão se eu precisar conversar com alguém. Mas eu tenho que saber usar esses meios tecnológicos
de uma forma prudente. E qual que é a forma prudente? Eu fazer videoconferência com a minha equipe. Porque a comunicação, e você é o especialista nisso muito mais do que eu, sabe que o risco que nós temos de ruído na comunicação, quando ela é feita somente da forma escrita, as pessoas, e a começar por mim, não temos um português perfeito. Vamos ser bem sinceros. Exato. A gente não fala direito, a gente não escreve direito. O português é uma língua bastante complexa. Aí eu ainda uso, eu não sei como é que é o nome disso, mas quando você usa, é uma gíria, você usa uma abreviação de palavras. Então, os vícios de linguagem. Aí você pega e leva tudo isso para uma escrita. Você está pensando com a sua cabeça, está colocando em letrinhas ali no WhatsApp, no e-mail de um jeito, e quer que do outro lado leia aquilo e entenda com a mesma motivação, emoção que você teve ao escrever. Não vai acontecer. Porque falta isso, olha. Falta um sorriso. Estou falando sério com você, Edgar. Então, a expressão facial, corporal, faz parte da comunicação. E é muito importante. Então, eu tenho feito, Edgar, enrolei tudo isso para te responder. Eu tenho feito conversas com o meu time diárias. Eu sou executivo de uma empresa, então eu tenho abaixo de mim gerentes e supervisores. E debaixo dos gerentes e supervisores, eles também têm equipes. Primeira regra do líder. Eu não faço o famoso bypass. E o que é o bypass, Marcelo? Eu não vou direto dar ordens, instruções para a equipe de líderes que eu tenho abaixo de mim, porque eu estou tirando o poder, a autonomia desse líder de liderar a equipe dele. Isso é muito importante. Tem muito líder, empresário, que vive fazendo isso. Desmerece o líder que ele contratou e vai direto lá no chão da fábrica, lá no analista, no assistente. Não é que a gente não pode falar com as pessoas. Claro que pode. Eu falo com todos. Mas eu falo com todos para saber como é que está o termômetro da equipe, como é que está o sentimento, a saúde, a motivação. Quando é uma atividade, ele tem um líder, ele tem um gerente, ele tem um supervisor. Então, eu falo com os meus gerentes, eu oriento, eu ensino, eu ajudo os meus gerentes e supervisores para que eles sejam melhores líderes das equipes deles. Então, eu faço essa reunião com a minha liderança todo começo de semana. E eu começo a reunião com nada técnico. Eu quero saber como é que foi o final de semana de cada um deles. Seu cônjuge está bem? Seus filhos estão bem? Está todo mundo com saúde? Você está bem motivado? Você está para baixo? Eu quero sentir essa temperatura dos meus líderes diretos. Depois a gente vai falar de questões técnicas, a rotina da semana, atividades. Feito isso, uma reunião ali de 1 hora para 2 horas, um bate-papo gostoso, descontraído. Aí todo mundo está pronto para começar a semana, sabendo o que tem para fazer, qual ajuda precisa um do outro e vamos enfrentar mais essa semana. Durante os demais dias da semana, eu entro em cada reunião que o meu liderado, que é líder direto, vai fazer com o time dele. Eu participo como um ouvinte da reunião. Eu não estou lá para espreitar, para fazer fofoca, para botar pressão, nada disso. Mas eu estou ali para apoiar aquele líder junto com a equipe. E para fazer aquilo que eu falei no começo da live. A questão da comunicação. Pessoal, eu estou aqui em cima conversando com os sócios da empresa, com o presidente da empresa. Nossa empresa está indo bem, nós contratamos isso, nós ganhamos aquele projeto, tal projeto fechou. Eu dou esse overview semanal para a minha equipe, porque eu quero que eles trabalhem tranquilos, que eles saibam que eles estão atualizados sobre toda a situação, seja para o bem como para o mal da empresa. E mais do que isso, eu valorizo o trabalho de cada um deles. Pode ser lá a moça do cafezinho, ela é importante para a gente. Pode ser o porteiro, ele é importante para a gente. A gente tem uma mania de hierarquizar, né, as pessoas, e esse cargo ou essa atividade é mais importante do que a outra, mas o cartão de visitas da sua empresa começa na portaria, na recepcionista, no cafezinho frio que você serve lá para o seu convidado. É ali que está o início de todo o relacionamento com o cliente. Então, todas as posições são importantes. E valorizar essas pessoas é papel do líder também. Por isso, a importância da comunicação adequada em todos os níveis. Então, eu tenho feito muitas micro-reuniões, reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, mas eu faço questão de olhar olho no olho da equipe, Edgar. Para mim, isso é muito importante. Excelente. Inclusive, a Você S.A. fez uma matéria recentemente em abril falando sobre isso, e 50% aproximadamente dos colaboradores afirmaram que
gostavam muito da comunicação olho no olho, que preferiam essa comunicação. Nós estávamos no começo da pandemia, então a pesquisa ela tem dados antigos, de 2019, obviamente, mas ela apontava o quanto as pessoas valorizavam o tete-a-tete, o one-on-one presencial. E agora, obviamente, a gente está num momento em que o online ele veio, já estava, mas ele agora está com muito mais força, ele foi catalisado e não vai voltar atrás. Então, o one-on-one que acontecia online, offline, agora ele acontece online, mas ele ainda tem essa conexão, ele ainda tem olho no olho. Mas o que você falou faz todo sentido, porque os ruídos na comunicação, eles acontecem principalmente quando a gente usa menos recursos de comunicação. Eu vi numa empresa, por exemplo, eu queria que você falasse sobre isso, o quanto é grave um líder dando feedbacks para todos os seus liderados, eram 7 aproximadamente, por e-mail. E não só isso. Por e-mail já é grave, como você falou, porque a gente tem as falhas de comunicação, tem a questão da interpretação da letra fria do e-mail, do texto, a gente erra no português, a gente não consegue colocar as emoções, enfim, dá uma série de problemas. O fato é que ele copiou e colou o mesmo feedback, só mudou o nome e mandou para todos os liderados. Como é que você lida com a questão do feedback? Que ajustes? Você já falou de coerência aqui, indiretamente, já falou de ajustar o teu conteúdo com a tua expressão, o seu tom de voz. Tudo isso faz com que a comunicação do líder seja muito mais assertiva e ele consiga fazer com que ele pense A, ele comunique A e o interlocutor entenda o mais próximo possível de A, diminuindo aí os ruídos na comunicação. Eu te conheço, você é um comunicador nato, faz isso muito bem, mas como é que você lida e como é que você vê? Porque os seus liderados também são líderes. E como é que você trabalha essa questão de como eles podem usar as ferramentas para dar feedbacks, como é que eles podem usar melhor a comunicação para ajustar isso e trazer melhores resultados, que no final das contas é o que todas as empresas querem, mais resultados. Edgar, você me conhece bem, você sabe que além de ser executivo numa empresa e liderar pessoas, então na prática, no meu dia a dia, né, contratar gente, infelizmente às vezes ter que demitir pessoas, ter pessoas na equipe que às vezes não estão motivadas e você tem que motivar, pessoas que às vezes não estão bem encaixadas naquela atividade, você tem que mudar. Então eu vivo isso no meu dia a dia. Mas além disso eu sou um estudioso da área, né? Eu gosto muito de estudar sobre liderança. Acabei do ano passado de fazer uma formação sobre a liderança na Disney, porque eles têm um padrão de qualidade, de excelência muito alto. Então eu quero sempre me aprimorar também com aqueles que estão na ponta. John Maxwell, Rancharan, James Hunter, que se tornou um grande amigo. Enfim, começar a falar nomes aqui, eu vou esquecer de algum. Tommy Nelson, que é um grande amigo aqui no Brasil. E por aí vai. Mas a questão que eu vejo é o seguinte. Eu até tenho um curso, porque algumas empresas pedem, né? Eu preciso ensinar os meus líderes a dar feedback. Eu falo, caramba, para mim é uma coisa mais simples do mundo. Mas tá bom. Você quer que eu aplique um curso de como dar feedback? Eu vou ensinar seus colaboradores, seus líderes a dar feedback. Mas para mim o feedback que funciona, e as empresas, quem está nos ouvindo aqui vai se identificar com isso, normalmente existe um período do ano onde a área de recursos humanos solicita a todos os líderes que façam uma avaliação do time e deem o famoso feedback, né? Para as pessoas. Estão indo bem, não estão indo bem, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. E tem muita gente que se perde nessa história, porque fica um ano inteiro esperando esse momento. Quando chega esse momento, ele quer resgatar uma capivara de algo que aconteceu 10, 11 meses lá atrás. Aí ele quer misturar os assuntos, o colaborador entra na reunião de feedback e sai sem entender se ele levou uma bronca ou se ele foi elogiado. Porque tem aquela história, não, dá uma bronca, ou não, elogia, dá uma bronca e depois elogia, o tal do sanduíche. Tem técnicas das mais variadas possíveis. Eu quero dizer uma coisa para você, Edgar, e para você que está nos ouvindo agora. A melhor forma de você manter um relacionamento saudável com a sua equipe e dar esse tal desse famoso feedback, não é esperar um ano. É acontecer, você vai e fala. E para isso, você precisa ter liberdade com a sua equipe. Você precisa conhecer o seu time. Você precisa ter empatia com o seu time. Eu vejo, Edgar, conversando com muitos líderes e empresários, especialmente nesse período agora do isolamento,
que tem muita gente que está tendo dificuldade de liderar os seus colaboradores em casa, porque o cara fala assim, Marcelo, mas eu não sei se eles estão trabalhando. Eu ligo lá o computador e mando um oi e a pessoa não me responde. Eu acho que estão me enrolando. E eu falo para eles, cara, para com isso. Não importa se ele conectou no mesmo horário que você no computador. O que importa, seja no escritório, seja em casa, é o trabalho realizado, é a produtividade. Quais indicadores você usa para medir o trabalho dos seus colaboradores? É o bater cartão? Então você está trabalhando num ambiente fabril lá na década de 50. Porque eu prefiro um colaborador que trabalhe 4 horas e entregue tudo do que um que fique me enrolando 8 horas, só esperando dar o horário do relógio para ele ir lá bater o cartão e ir embora. Exato. Em casa é a mesma coisa. Pensa comigo, Edgar. Eu tenho na minha equipe diversas mulheres. Parte dessas mulheres são mães. Aonde estão os filhos dessas mulheres nesse exato momento? Em casa. Claro, não tem creche, não tem escola, estão em casa. Você, líder, empresário, você acha que a profissional que trabalha com você, que tem um filho pequeno, ela vai conseguir ficar 8 horas numa mesa trabalhando sem que o filho venha toda hora pedir alguma coisa? Sem que ela tenha que parar para ir fazer comida? Sem que em determinado momento talvez ela tenha que cuidar da casa, da roupa? Isso é óbvio. Impossível. É óbvio. Olha aqui o nome do livro, ó, O Poder do Óbvio. Cai a ficha, é o poder do óbvio. Então você tem que entender que cada um dentro de casa tem uma dinâmica. Eu estou aqui no escritório, o Edgar está no escritório. Mas o pessoal que trabalha para você, que trabalha para mim, às vezes não tem essa condição. Tem gente da minha equipe que preferiu começar a trabalhar 6 horas da manhã, parar às 11 para poder cozinhar, para poder cuidar da família, para poder lavar a louça, cuidar de uma roupa e voltar a trabalhar às 3, por exemplo. Tem gente que preferiu, posso trabalhar depois do almoço e esticar até a noite. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, esse novo normal vai proporcionar que essa carga de trabalho de 8 às 18, 7 às 5, não sei, que isso mude. O importante é cumprir a agenda. Você tem indicadores que meçam a produtividade das pessoas e deixa elas serem livres para trabalhar. Eu te garanto que as pessoas vão ter uma performance melhor. Mas só dá para fazer isso o líder que conhece o time. O líder que tem intimidade, que tem liberdade para, a qualquer instante, chamar a pessoa e dar o tal do feedback. Não esperar um ano para falar que a pessoa... Você lembra naquela época do Covid? Poxa, eu esperava mais de você, você não rendeu. Não, é hoje. Se você precisa de alguma coisa hoje, fala com a pessoa hoje. Cara, você não me entregou aquele relatório, te falei ontem que tinha que entregar hoje. Olha a consequência de você não ter me entregue. Agora eu vou fazer tal trabalho atrasado, nós vamos pagar uma multa. Você tem que, quando você for falar com o seu colaborador, explicar para ele o contexto de algo que ele tenha feito certo ou errado, que prejudicou ou beneficiou a empresa. Isso é dar um feedback. Transparência o tempo todo e online. É ali, é na hora. Aconteceu, você já fala. É o que a gente vê muito, são líderes usando o achismo. Ah, eu acho que você não está motivado. Me parece que você não está comprometido. Me traga fatos e dados, né? Como você falou, tem que trazer o contexto. Inclusive, a própria Harvard, um artigo da Harvard Business Review fala como dar um bom feedback. A primeira coisa, contexto. Traga contexto. Marcelo, na reunião de quinta-feira passada, quando estávamos tratando de um problema com o cliente X, você se exaltou. Opa, aí o cara fala assim, não, realmente aconteceu isso. Tem um fato e dado ali acontecendo. Não é achismo. Então, aí você mostra o comportamento, fica claro o comportamento para ele. Você faz um alinhamento de expectativa, pergunta para ele o que se sugere que seja feito numa próxima oportunidade. O compromisso acontece. Mas esse processo de comunicação, ele não depende só da ferramenta. E eu passei por isso também quando eu era executivo, eram geralmente 2, 3 meses em que a gente tinha que correr, o RH pressionando. Não, porque tem que fechar os feedbacks, porque senão a gente não vai conseguir promover e demitir quem tem que ser demitido, aquela coisa toda. E a gente viu o samba do crioulo doido, porque o camarada tinha passado 9 meses sem receber um feedback. Acontece o que você falou, aí o cara tem que mandar falar com um monte de gente, cria um e-mail padrão, que não fala muita coisa com coisa e manda para todo mundo. RH, eu já fiz a minha parte.
tiro dele da reta, no bom sentido, com todo respeito, mas ele não contribui para o verdadeiro desempenho, a verdadeira performance de uma empresa. E aí, eu vou resgatar, eu gosto de fazer isso de vez em quando, sempre que você fala alguma coisa interessante, eu vou resgatar lá atrás. No comecinho da live, você falou que liderança e comunicação andam juntos, de mãos dadas, porque um depende do outro. Eu não tenho como ser um bom líder se eu não sou um bom comunicador. E, obviamente, eu preciso usar ferramentas, entender de técnicas de comunicação, eu preciso desenvolver soft skills de relacionamento para ter essa liberdade, essa flexibilidade, que é essa transparência, que é uma mão de duas vias. Para o meu liderado me procurar e eu procurá-lo a qualquer momento, sem esperar um ano para que isso aconteça. Mas o fato é que existe um reflexo na conta. As empresas pagam uma conta altíssima por isso. A gente já falou de números aqui que são números negativos, mas eu queria trazer um dado positivo, talvez você possa contextualizar se você viu isso na prática. Essa é uma pesquisa americana de uma consultoria, prova que deu conta que 47%, melhor, corrigindo, que empresas que têm comunicadores exímios, e por comunicadores exímios, ela atribui a responsabilidade para os líderes, para os gestores, que são os principais comunicadores. Elas têm até 47% maior retorno financeiro do que os concorrentes. Como que você vê isso na prática? Você que é um executivo de carreira, que depois eu vou te fazer uma pergunta aqui, como é que você equilibra todos esses pratinhos aí como palestrante, como escritor também, mas falando da sua carreira como executivo de carreira dentro de uma multinacional. Como você vê, de fato, o impacto no resultado financeiro quando os gestores, os seus pares, os seus liderados, que são líderes, também são bons comunicadores? Você falou que gosta de resgatar algumas palavras para fazer o contexto, e você vai perceber que eu nunca respondo uma pergunta direta. Eu sempre faço alguma analogia. E você falando aí, eu me lembrei de algo muito interessante. Eu, até os 14 anos de idade, eu era um gordinho de óculos, aparelho e extremamente tímido. A única coisa que mudou, gente, é que eu não estou mais de aparelho nem de óculos, tá? Que continuo gordinho. E não sofre mais bullying. Mas é curioso. Eu, com 14 anos, eu decidi começar a trabalhar. E eu queria traçar uma carreira, chegar a um cargo executivo no futuro. E uma das primeiras coisas que eu percebi ali dos 14 anos é que se eu continuasse sendo um cara tímido, introvertido, que não soubesse me comunicar, eu não ia conseguir chegar muito longe. Porque todo bom empresário, bom líder, tem por trás uma boa comunicação. Tem que saber negociar, tem que saber se expor, vender a sua imagem, posicionamento. Então eu comecei a trabalhar isso desde muito cedo, sabe? Não que eu seja um grande comunicador hoje, mas inclusive, eu queria que depois você falasse sobre isso, porque eu criei uma tese minha, nada científica, que eu falei assim, eu preciso aprender a me comunicar. Mas eu não vou ser um comunicador daquele que, quando tira o paletó, fala de um jeito, o seu dia a dia é de um jeito, e quando está aqui na frente de uma câmera ou na frente de uma pessoa importante, veja bem, Edgar, contudo, entretanto, todavia, porém... Não. Eu vou saber me comunicar com o meu vocabulário, do meu jeito. E vou ter muita empatia para entender com quem eu estou falando. Porque eu posso, de repente, ter esse vocabulário mais extenso, ser uma pessoa mais culta, mas se eu estiver falando e vou voltar de novo lá no meu porteiro, na minha recepcionista, na pessoa da limpeza, uma pessoa mais humilde, será que essa minha comunicação vai ser a mais adequada? Então, bons comunicadores têm que saber nivelar a comunicação também de acordo com o seu interlocutor, né? E eu vejo isso, voltando então agora para a sua pergunta, que das empresas, eu estou na minha 6ª empresa na minha carreira de mais de 25 anos, desde que eu comecei a trabalhar. E eu percebo, não só as empresas, mas especialmente os profissionais que tinham essa habilidade de comunicação, eles saíam na frente. Eram os melhores vendedores,
eram os alunos que não necessariamente eram os CDFs da classe. Eram alunos até medianos, mas na hora das apresentações lá na frente eram eles que se davam bem. Né? Empresários que foram bem-sucedidos. Por quê? Porque não tinham vergonha de falar, de buscar o jogo, de encontrar pessoas, de fazer networking, porque também outra coisa que vem junto com a comunicação é o networking. Exato. Você não fala com a parede, você fala com alguém. Logo você precisa conhecer esse outro, né? Gerar relacionamentos, empatia. A comunicação traz tudo isso. Então eu acho que é fundamental para qualquer profissional, seja empresário ou profissional que trabalhe para uma empresa, que tenha uma comunicação de qualidade. De novo, não é um vocabulário rebuscado, mas é conseguir trafegar e passar a mensagem que o outro entenda em qualquer nível, em qualquer situação. Isso é comunicar, Marcelo. Comunicar é tornar aquilo que para mim é óbvio comum, por isso tem, né, a etimologia da palavra, tornar comum aquilo que para mim é óbvio. E o exemplo que você trouxe do líder que tem que adequar a sua linguagem, ter empatia, se colocar no lugar do outro, falando para um público diferente, para um liderado diferente, é o mesmo que acontece dentro de casa. Você é pai, eu não me lembro de quantas crianças. Tenho 2 filhos. 2 filhos. E eu tenho certeza que a sua comunicação é diferente de um para com o outro, porque são crianças com perfis diferentes, idades diferentes, necessidades diferentes. Então, o liderado, a mesma coisa. Você não pode tratar como um bandejão todo liderado da mesma forma, com a mesma comunicação, com a mesma... Não dá. Tem liderado que você pode chegar a ser mais direto, mais assertivo, porque o canal de comunicação com ele funciona perfeitamente. É um cara que te liga à noite, que não tem, não mede palavras e que tem um canal aberto. Já tem outros liderados e lideradas que você já tem que tomar mais cuidado, tem que ser mais polido, tem que explicar um pouco mais, contextualizar melhor aquilo que você vai pedir, porque senão, no final do dia, a demanda volta e você, como líder, vai falar assim, não foi isso que eu te pedi, você não me entendeu. Mas será que é ele, liderado, que não entendeu? Ou eu, enquanto líder, é que não fui competente o suficiente para usar todos os recursos de comunicação que eu deveria, como o Marcelo, ter estudado desde os 14 anos, ou mais velho, não tem problema algum, desenvolvido essas habilidades. Oi? Nunca é tarde. Nunca é tarde, exatamente. Eu tive mentorados, vice-presidente de multinacional em São Paulo, com 66 anos, fazendo mentoria de comunicação para melhorar a habilidade de lidar com o seu time. Ele tem 300 liderados debaixo dele. E ele falou, Edgar, eu ainda posso melhorar. Claro que pode, vamos lá, com 66 anos, fazendo mentoria de comunicação. Então, nunca é tarde para a gente desenvolver isso, quanto antes melhor, obviamente. E aí a obrigação do líder é usar esse ferramental de comunicação que está hoje à disposição gratuitamente, inclusive em lives e vídeos como esses, que vão ficar gravados aqui no IGTV, para que ele consiga melhorar a comunicação e dar um feedback, saber negociar com o liderado, motivá-lo num momento desafiador como esse, transmitindo a coerência da comunicação através da linguagem, do olhar, do sorriso, do tom de voz. Tudo isso para quê? Para os resultados corporativos serem proporcionais à entrega. Então, a comunicação ela é realmente a base. E que bom que você trouxe essa massa crítica do mercado corporativo depois de tanto tempo trabalhando aí. Eu não sabia que você já tinha todo esse tempo de carreira. Edgar, eu tenho 3 coisas para falar. Eu não sei como é que está sua lista de tópicos aí. Você é o convidado, você que manda. Eu só vou me adaptando. Então, eu vou falar baixinho aqui só para vocês, tá? Eu vi que a minha esposa entrou na live. O nome dela é Lídia. A comunicação também serve no relacionamento conjugal. Sim. Você, marido, você, esposa, tem que aprender a se comunicar adequadamente com seu cônjuge. Eu sei porque eu estou falando isso de carteirinha, casado há 24 anos com a mesma mulher. O que eu falo, às vezes, não é a forma melhor para falar com ela. O jeito que ela fala, às vezes, não é a melhor forma. A gente estuda muito sobre isso. Um gosta de ouvir eu te amo, o outro não gosta de falar, mas expressa o eu te amo através de atividades, através do carinho, através de fazer uma comida gostosa,
através do trabalho. Então, as linguagens do amor, tem até um livro que fala muito sobre isso. Então, a comunicação é idêntica. Você tem que saber qual é a melhor forma que o outro vai receber para que a comunicação seja eficaz. Isso era uma coisa que eu queria falar baixinho com vocês, tá? Boa. Agora eu queria lembrar de uma situação que aconteceu comigo, fato real, para mostrar que eu não sou um líder super-herói, que eu também tenho as minhas falhas, mas eu busco aprender com elas. Eu vou usar um nome fictício aqui para não falar o nome da pessoa. Show. Mas certa ocasião, estava eu andando no corredor do meu departamento e olha ela aí, ah, meu Deus, eu te amo, amor. Ela esses corações subindo aqui com certeza são da Lídia. Lídia, obrigado por emprestar seu marido aqui por 1 hora. Eu estava andando no corredor e aí eu estava com pressa. Olha só, primeiro ponto, eu estava com pressa. Segundo ponto, eu passei rapidamente por um departamento e olhei para uma moça e o nome fictício. Joana, quanto que nós faturamos esse mês? E continuei andando, porque eu ia entrar numa reunião em algum lugar. A minha pergunta foi só essa. Joana, quanto nós faturamos esse mês? E entrei numa reunião. Saí da reunião, fui para a minha mesa. Passou, eu não lembro, Edgar, 2 horas, 3 horas. E eu, caramba, eu perguntei quanto faturou esse mês. Acho que a moça esqueceu. Passa mais um pouquinho, vem ela com um relatório impresso. Marcelo, toma aqui o que você pediu. Aí eu, opa, o que eu pedi? Nós não pediu relatório de vendas? Eu falei, relatório de vendas? Aí eu peguei aquilo na mão, estava muito bem feito. Dividido cliente por cliente, lista de notas fiscais, data de emissão, valor líquido, impostos, valor total, subtotalizando por cliente. Viro lá umas 50 páginas, chego no final total do mês. Não lembro nem o valor, vamos dizer, 40 milhões de reais. Aí eu, 40 milhões, obrigado, devolvi o relatório para ela. Ela olhou para mim assim, mas você queria só isso? Eu falei assim, mas foi isso que eu te pedi. Ela, não. Eu falei, foi. Eu passei no corredor, falei, quanto nós faturamos esse mês? Aí ela, não, mas eu achei que você queria o relatório detalhado, que você ia fazer algum trabalho. Você vê uma coisa tão simples. E eu me senti culpado. Porque eu poderia, como líder, falar, não, eu tô certo. Você que entendeu errado, você é burro, incompetente. Mas não, eu prefiro acreditar que eu não me fiz entender. E eu carrego comigo esse exemplo para todo lugar. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar de comunicação com alguém, eu cito esse exemplo para dizer que nem tudo é tão óbvio quanto a gente imagina. Tem muita gente que tem a síndrome do pensamento acelerado. Você pensa uma coisa tão rápida, só que a sua fala não traduz, não coloca para fora tudo que você pensou. E você acha que o outro está acompanhando o que você está pensando. Toma cuidado com isso. Eu devo ter feito isso no corredor. Passei, eu nem sei agora, eu tenho dúvida se a minha frase foi essa mesmo. Porque deu a entender para ela que eu queria algo mais elaborado. E na verdade não era. Então, líder, empresário, toma cuidado para que o outro lado entenda de verdade o que você quer quando você se comunica com ele. Então esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar. Excelente história, muito bom. É bom quando você traz um contexto com base numa experiência real, porque fica prático, tangibiliza como é que a gente pode usar a liderança e a comunicação a favor dos resultados. Você calculou aí que ela deva ter gasto pelo menos umas 2 horas ou mais para fazer esse relatório. Pois é. Impressão, papel... E não é tempo, relógio, é grana. Grana no bolso. No caso ali é tempo de produtividade, que ela poderia fazer outra coisa. Excelente, Marcelo. Terceira coisa. E a terceira coisa, essa frase não é minha, mas você que está aí nos ouvindo, tem um caderno, uma caneta, tem um celular, anota ou grava. Essa frase, eu tenho uma lista de frases, algumas minhas, outras de outros autores, mas eu gosto muito dessa. Conectando com o que você falou agora há pouco. Não existe nada tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. Vou repetir. Não existe nada tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. O que significa isso, Marcelo? Que eu não entendi nada. Essa história de que a gente tem que tratar todo mundo igual, ela é verdade em alguns aspectos.
Você não pode discriminar as pessoas. Você não pode dar oportunidade para algumas e para outras não. Isso está certo. Eu sou o primeiro que prego a liderança na diversidade. Homens, mulheres, idosos, jovens, cores, raças, credos, preferências sexuais, portadores de necessidade especial, não tem problema nenhum. Há uma riqueza em toda essa diversidade e as empresas lucram com isso também. Porque no ambiente onde as pessoas pensam diferente, mais ideias surgem. Então eu prego a favor disso. Mas acontece o seguinte, como o Edgar falou, tem gente que você vai dar uma bronca e aquilo motiva o cara. Tem gente que se você falar um pouco mais alto, você trava a pessoa. Tem gente que se você ficar no cangote dela toda hora cobrando o trabalho, ela não vai gostar, porque o negócio dela é trabalhar independente, ela sabe fazer. Tem outros que precisam que você dê a mão, vão se sentir confortáveis, em sentir que você está apoiando, que você está junto. Então, líder, empresário, você precisa conhecer o seu elenco. Se você não conhecer as pessoas em profundidade, você não vai saber qual é a melhor forma de liderar. Se você não sabe como liderar, quem dirá como se comunicar com cada uma delas? Então, não dá para fazer igual para todos. A moral da história é essa. Marcelo, que sensacional, excelente. A frase está aqui para todo mundo colar, copiar aí. Sensacional, muito bom mesmo. Não existe nada tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. Obrigado a Lise também, que colocou o comentário dela aqui, comentou a tua frase. E eu vou responder, eu não, você vai responder a pergunta do João Luiz, que ele fez mais cedo aqui, e eu passei batido. Na verdade, estava esperando um momento oportuno. Aí ele fala assim: quando o líder é centralizador, apenas ele delega as atividades e cobra ações concretas dos seus liderados. Para o colaborador, como se comportar? Está perguntando como colaborador, como se comportar para atender a empresa e ao líder que é centralizador? João, né? João, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, João. Eu sou um cara, outro dia minha esposa falou para mim assim: Marcelo, toma cuidado nas palestras e treinamentos que você vai por aí, qualquer dia você vai apanhar. Como assim? Ela é porque você é muito duro com os líderes. Você fala a real para os caras, né? O colaborador que está lá está assim: isso, Marcelo, isso, bate nele, né? E aí eu, com base nisso, falei: opa, peraí, deixa eu corrigir minha comunicação. Porque é verdade, tem assim, coisas que eu acredito tão piamente, e talvez o sangue italiano, esse negócio de falar alto, eu tenho que às vezes tomar cuidado com isso, que eu me empolgo. Eu também. Mas às vezes, vem perguntas como essa do João, que me dão a oportunidade de suavizar com o líder. Ou seja, criar um meio termo. E aí eu vou me explicar para o João. João, um líder que é centralizador, um líder que cobra muito, nós temos que avaliar duas coisas, ou três. A primeira, pode ser que esse líder, que você está, né, na pergunta chamando de líder, ele de verdade ele não seja um líder. Ele tem um cargo de liderança, supervisão, chefia, gerência, diretoria, seja o dono da empresa até, mas isso não tem nada a ver com ser líder, tá? Vamos separar aqui o joio do trigo. Ser líder é uma outra dimensão, é um estado de espírito. Né? Você pode ser treinado para ser um grande líder, mas um cargo, alguém te dá um chapéu para você coordenar uma área, uma atividade, uma empresa até, e às vezes você não tem as aptidões, o conhecimento para ser líder. Então esse é um ponto que nós temos que avaliar. Segundo ponto, a maioria, até hoje, infelizmente, a maioria dos cargos de liderança surgem a partir de alguém que era muito bom tecnicamente. Então, eu era lá, no meu começo de carreira, eu era lá um analista financeiro. Então, eu era um ótimo analista financeiro. Ajudava meus colegas, tal. Um belo dia surgiu a oportunidade de promover um de nós a supervisor financeiro. Vamos promover o Marcelo, ele é o que mais conhece da área. Mas será que eu tinha a capacidade de gerenciar os meus colegas? Então, tem muitos líderes que são centralizadores porque eles são tão bons tecnicamente que eles não entendem que outras pessoas podem fazer tão bem quanto eles. Eles não aprenderam a delegar ainda. Então, alguém precisa ajudá-los nesse processo. E, de novo, eu estou te falando com vivência na prática. O meu primeiro cargo, Edgar,
como líder foi um cargo de supervisor financeiro. Existiram dois grandes momentos na minha carreira que eu acho que foram os dois mais difíceis. Eu vou falar desse primeiro, depois eu falo do outro. A primeira vez que eu me tornei líder de um departamento, supervisor financeiro, eu era bom tecnicamente no que eu fazia. Mas quando eu me tornei chefe, vamos usar essa palavra, supervisor, dos meus colegas, eu não sabia o que fazer. Eu continuei fazendo o meu trabalho, não passei meu trabalho para ninguém, e eu ainda tinha que ter a preocupação com o trabalho deles. Era muito difícil para mim. Então, talvez se o João fosse meu subordinado naquela época, o João ia falar, putz, o Marcelo é um cara centralizador, é um cara que fica me cobrando. Mas porque eu não estava preparado ainda, João. Eu precisava que alguém me ensinasse a ser o líder. Então eu fui me capacitar, fiz cursos de liderança, de gestão de pessoas, de comunicação, inteligência emocional, programação neurolinguística, técnicas de negociação, gestão de conflitos, administração do tempo, tudo que um líder precisa saber, feedback, para que eu pudesse me tornar um líder melhor. Pode ser que essa seja a situação do seu líder que você mencionou. Você pode estar aí pensando e falando assim, não, Marcelo, não é, porque esse cara já tem seus 50 anos, não é menininho que virou líder ontem, ele é centralizador mesmo, e ele cobra, e é difícil. Aí eu venho com a terceira situação, que pode ser a situação dele. Não se esqueça que todo líder, independente de qual nível esteja, ele também é subordinado de alguém. Até o presidente da empresa presta conta para um acionista. Até o dono da empresa presta conta para os clientes e para os fornecedores. Nós nunca somos o dono absoluto de tudo. A gente sempre dá satisfação para alguém. Então, se esse líder ele centraliza, se esse líder cobra, pode ter certeza que ele também está sofrendo uma pressão, ele também está sendo cobrado. Ninguém cobra à toa, ninguém é nervoso à toa, ninguém é estressado à toa. Então, eu como colaborador, e eu vou me colocar no seu lugar, pensando eu, tiro o chapéu do Marcelo executivo, coloco o chapéu do Marcelo empregado. Eu sou um empregado de uma empresa, mesmo sendo executivo. Eu sou funcionário de uma empresa. Eu me reporto a um presidente. Então, o Marcelo funcionário tem esse líder que é o seu presidente. Se eu vejo que o meu presidente está estressado, que o meu presidente está me batendo, está me pressionando, está centralizando as coisas, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar dele? Não. Eu tenho que tentar me aproximar dele e mostrar para ele que eu posso ajudar, para tirar problemas dele e trazer para mim. Porque assim eu aprendo, eu cresço, ele confia em mim e a nossa relação melhora e ambos ajudam a empresa. Entende? Então é mudança de mindset, Edgar. João, não olha só para o problema do seu líder, mas olha como você pode ajudá-lo. E tenha empatia por ele, porque ele pode estar sofrendo, ele pode não ter sido preparado, né? Ele pode ser muito técnico e precisa melhorar como líder, ou ele pode estar sofrendo uma pressão enorme, está precisando de ajuda também. Quando você vai subindo, galgando os cargos na liderança, você vai ficando cada vez mais sozinho. Todo mundo quer chegar lá no topo. Por que só alguns chegam? Sabe por quê? Porque só alguns querem pagar o preço. É muito difícil chegar lá no topo. Você muitas vezes se vê sozinho, sem ter um companheiro, sem ter um amigo, alguém para desabafar. Eu, na minha equipe, Edgar, como eu te falei, eu tenho mais de 50 pessoas trabalhando diretamente comigo. Eu lidero os 50 direto? Não, eu não tenho essa capacidade humana para liderar 50 pessoas diretamente. Exato. Eu lidero os meus 6, 8 diretos. E eles lideram outros 4, 5, 6. É assim que funciona, em cascata. Mas com esses 6, 8 que eu tenho direto comigo, eu tenho intimidade tal a ponto de que se um deles me vem com problema, verem que eu fui ríspido, que eu saí do meu natural, eles podem, Marcelo, o que está acontecendo com você? Você não é assim. A gente tem liberdade um com o outro. É isso que a gente precisa gerar com os nossos colaboradores diretos e nós, sendo colaboradores de um time, fazer com o nosso líder. Então é para cima e é para baixo. Excelente. Fica aí a dica do livro Os 5 Desafios das Equipes, que ajuda muito a construir essa relação de confiança e é um best-seller que deveria ser um livro obrigatório para todos os líderes. Marcelo, a gente está chegando nos 10 minutos finais da live e eu queria te fazer algumas perguntas aqui muito importantes. A primeira delas eu estou curioso para saber, na verdade, eu não estou tão curioso, porque eu já te conheço bem, mas quem está nos assistindo aqui deve estar curioso.
porque ouviu você falando já que é executivo, que é palestrante e escritor no segmento da área de liderança. Como é que você equilibra essa jornada tripla? Essa é uma pergunta recorrente. Já me falaram por que eu, não, na verdade, não me tornei um escritor e palestrante na área de produtividade, já que eu produzo tanto, né? Mas eu deixo isso para os meus amigos, Eric Erdi, Tati De Andela, que são especialistas nessa área. Eu gosto mesmo de gestão de pessoas, de ajudar líderes, empresários a melhorar o relacionamento com as equipes e extrair o melhor de cada uma delas. Essa é a minha paixão, digamos assim. Mas existe um culpado para isso, Edgar. E o culpado disso é a minha mãe. A minha mãe, desde pequeno, me ensinou a arrumar o lençol da minha cama. Olha o que eu estou falando, gente. Vocês perceberam que durante toda a live eu não falei nada técnico, nada da NASA, nada extraordinário. São coisas do nosso dia a dia, do cotidiano. A minha mãe me ensinou a dobrar o meu cobertor. No exército, eles ensinam os soldados a arrumar a sua cama, a estarem barbeados, ou seja, sempre alinhados. Então, aliás, tem um livro do almirante William McReeve, arrume a sua cama, que é um pilar básico do sucesso de qualquer soldado ou SEAL, que é o soldado da Marinha Americana, e também de qualquer executivo ou profissional que quer se dar bem. Eu melhorei muito depois que comecei a arrumar minha cama. Tem gente que está querendo arrumar o mundo, mas não consegue arrumar o seu quarto, não consegue arrumar a sua vida financeira, o seu relacionamento conjugal. Então, assim, gente, vamos começar pelo básico, né? Isso. Arruma a sua cama, de manhã está em home office, se troca, se alinha, não vai ficar de pijama o dia inteiro, não vai dormir tarde, não vai se alimentar mal, né? Pratica um exercício. Então, todas essas pequenas coisas que você vai construindo ao longo da vida te tornam mais produtivos. Eu sempre fui um cara muito agendado. Eu tenho uma agenda com todos os meus compromissos com horário marcado para tudo. Então, eu produzo muito, Edgar, porque eu faço um pouco de muitas coisas. Você falou de 3 coisas que eu faço. Se eu começar a listar aqui, as pessoas vão ficar malucas. Eu toco numa banda, eu sou tenista, eu sou corredor de rua, eu participo de um grupo de motociclismo. Então, aliás, desculpe te cortar, a gente está devendo uma partida de tênis um para o outro. É verdade. Quando acabar a pandemia, a gente tem que jogar essa partida de tênis, que eu também jogo tênis. É muito importante aliar o esporte. O que a gente aprende no tênis, na corrida de rua, participar de uma maratona, gente? São 6 meses de preparação. Você acha que precisa ter disciplina, organização ou não? Então, traga o esporte para dentro da sua rotina, né? Traga a leitura de livros, a participação em cursos para dentro da sua rotina. Arrume a sua casa, se arrume. Tudo isso vai te ajudar a produzir mais. Né? Por isso eu consigo. O meu primeiro livro, Edgar, foi escrito através de gravações minhas no meu celular. Eu dirigia de Itu para São Paulo todos os dias. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Eu falei, eu preciso transformar isso em uma hora produtiva. Não só dirigindo. Tudo quanto era ideia que borbulhava na minha cabeça enquanto eu estava dirigindo, eu gravava a mensagem de áudio para mim mesmo. Depois, através de um aplicativo, eu transformava as mensagens de áudio em texto. Foi assim que surgiu o meu primeiro livro. Aliás, esse é o livro que se tornou best-seller em 2019, os pilares do sucesso? Pilares do sucesso profissional, é isso mesmo, né? Esse livro, Pilares do Sucesso Profissional, foi lançado em agosto de 2019, se tornou best-seller, está sendo traduzido agora para o inglês, para ir para outros países. É um livro que ajuda muita gente, fala um pouco sobre a comunicação, posicionamento, postura, marketing, para ajudar empresários e profissionais e líderes a se posicionarem melhor e crescer na sua carreira. E se você me permite, em meio à pandemia, a gente está lançando agora, semana que vem, dia 26 de junho, o livro Liderando Juntos. É um livro que trata sobre liderança. O lançamento vai ser online, porque as livrarias ainda estão fechadas. Sim. No meu canal do YouTube, Marcelo Simonato, dia 26 de junho, às 20 horas, um livro onde eu tenho outros autores participando comigo, falando sobre liderança. Então, convido vocês para conhecerem também essa nova obra. Sensacional. Tá aí o convite. Marcelo, coloca aqui o teu... Diz pra gente aqui, para quem está nos assistindo, Marcelo Simonato. Marcelo Simonato, você me encontra no site, no YouTube, no Facebook, no Instagram.
no LinkedIn, Marcelo Simonato ou Marcelo Oficial. Dia 26 de junho, às 20 horas, no YouTube. Pronto, acompanha, estou colocando aqui, ó, acompanha o Marcelo para saber mais sobre os livros dele, que realmente são espetaculares. E eu vou fazer o seguinte, olha, só para a sua audiência aqui. Quem tirar um print dessa tela aí agora e marcar eu ou você, eu vou dar um e-book, um resumo desse livro gratuito para a pessoa, tá bom? Manda um direct pra gente, ó. Agora, tira uma foto aí. Vou tirar os comentários aqui para vocês poderem fazer isso, ó. Removendo. Opa! Deixa eu... Ei, Marcelo caiu. Marcelo, volte aqui, por favor. Espera aí que ele vai voltar. Marcelo caiu. Deixa eu mandar o convite para o Marcelo. Deixa eu mandar aqui novamente. Perdemos a conexão com o Marcelo na hora H, hein? Tirou? Maravilha, Izzy. Tá voltando aqui o Marcelo. Marcelo, pegadinha do malandro. Mostra de novo os livros. Pronto, pessoal. Isso aí. Edgar, foi um prazer enorme estar com você aqui. Foi divertido. A gente tinha um script de conversa, mas é isso mesmo. O negócio flui, é um bate-papo. É estar na casa do nosso telespectador, podendo trocar ideias. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui muito importante. Edgar, além de ser um amigo, é um grande profissional da área de comunicação. Então, você empresário, você líder, você profissional que entende que para melhorar na sua carreira, na gestão de pessoas, na sua empresa, para poder falar com seus clientes, com seus fornecedores, com seus parceiros, a comunicação é um dos pilares fundamentais, não é o Marcelo. O Marcelo fala de gestão de pessoas e liderança. Edgar Caetano, esse cara pode te ajudar. Eu já contratei como executivo os serviços do Edgar. Ele ajudou a mim e a minha equipe e pode ajudar vocês também. Fica aqui a recomendação. Marcelo, obrigado mais uma vez pelas palavras carinhosas. O pessoal está comentando aqui que já tirou a foto, já printou, vai marcar você, me marcar. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo carinho. Essas palavras, para mim, são realmente o meu salário. Fico muito feliz por saber o quanto eu contribuo para profissionais como você terem sucesso. E para quem está nos assistindo aqui, sigam o Marcelo, acompanhem o Marcelo Simonato. Tem muito a acrescentar sobre gestão de pessoas, liderança. E é um tema que, obviamente, como você falou, tem todo match, todo o casamento aí com a comunicação, andam de mãos dadas, e é um dos motivos pelos quais a gente se dá tão bem, porque as nossas áreas são correlatas. É um prazer recebê-lo aqui nesse humilde canal. Obrigado a todos vocês que participaram aqui. Tem gente falando aqui, ó, já segui, virei seu fã, gratidão. O pessoal de Belém do Pará aqui, o Peri, muito bom, Marcelo. Perdi o início. Quem perdeu, vou deixar salvo aqui no IGTV. Olha só, que legal. Parabéns pela live, Edgar Marcelo. Essa é a sua fã número 1, Lídia Simonato. Esse é meu amor. Dia dos Namorados agora, maravilhoso. Você que ficou em casa aí, como diz o Faustão, não ficou com aquela camiseta do time de futebol, não, né? Aproveita, valoriza a patroa, o seu cônjuge, que é a pessoa mais importante aí para você, junto com seus filhos, a sua família. Sensacional. Marcelo, tem gente da Angola aqui assistindo a live, hein? Realmente. Grande. Eu vou estar em Angola no final de novembro. Pessoal de Angola, espere aí. Vamos estar levando pilares do sucesso profissional e liderando juntos aí para Angola no final de novembro, hein? Vamos estar juntos, se Deus quiser. Sensacional. Marcelo, quero fazer um negócio diferente. Tem 1 minuto e 20 segundos para encerrar essa live. Eu quero que as palavras finais aqui, desse 1 minuto final, sejam suas. Qual o recado de liderança para quem está nos assistindo? Recado de liderança para quem está nos assistindo. Não espere o final do ano para conhecer o seu time. Não espere voltar para o escritório, para a fábrica, para começar um relacionamento com eles. Comece hoje. E sabe como? Tira o crachá, tira o chapéu de líder. Apresente para eles quem você é, na pessoa física.
Você se abre para que eles possam se abrir com você. Gere empatia, conexão. Eu tenho certeza que o relacionamento de vocês só tende a melhorar.